Olá, começa agora mais um programa de destaques. Em Fortaleza, um grande debate está acontecendo e envolve poder público e o setor privado. A construção de uma usina de dessalinização na Praia do Futuro, anunciada pelo governo do estado e necessária para garantir o abastecimento de água na capital, está sendo alvo de críticas por empresas que operam os cabos submarinos instalados naquela região. Entenda mais detalhes na reportagem de Denis Barbosa. O seminário foi realizado pela Anatel e trouxe representantes do mercado, do parlamento e da CAGES para debates sobre a construção de uma usina que vai tirar o sal da água do mar para torná-la própria para o abastecimento humano. Discussão rica e importante e que o Brasil e o mundo, parte do mundo, depende disso. A gente sintonizar a questão da água com a questão dos cabos submarinos no Brasil. Então esse é um tema que precisa ser discutido, precisa ser amadurecido, precisa ser conciliado e precisa de convergir, todos os interesses convergir um só propósito, manter as duas coisas, manter a água que o Nordeste precisa, que o Ceará precisa e manter a conectividade que o mundo inteiro precisa. Então é essa dicotomia aí que precisa ser colocada em um único ponto, em um único caminho, e com isso a sociedade vai ganhar. Empresas de telecomunicações estão se posicionando contra a obra e alegam risco aos cabos submarinos de fibra ótica que partem da Praia do Futuro para várias partes do mundo. Nós estamos enfrentando um risco altíssimo da internet no Brasil acabar e no mundo por causa da companhia de água. Os cabos submarinos já estão por aqui há mais de 20 anos. Atualmente são 17 em operação. Fortaleza tem localização privilegiada e tornou-se um hub de fibra ótica. Os cabos partem daqui para a África, Europa e para as Américas e beneficiam o estado com investimentos de todos os setores ligados às telecomunicações. O governo federal também está discutindo a questão. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, veio ao Ceará para o seminário. É um momento importante de fazer esse debate, vim aqui justamente prestigiar esse evento organizado pela Anatel, pela agência, pela importância que tem hoje a capital Fortaleza, né? Esse hub internacional, que é a chegada dos cabos aqui na Praia do Futuro para todo o setor de telecomunicações do nosso país, mas como eu disse, não é só para o setor de telecomunicações. Isso é muito importante para os brasileiros, para a economia do país. Hoje, cerca de 99% do tráfego de dados do país passa por aqui, né? O tráfego mundial, global, passa por aqui. É muito importante esses cabos para a economia do Brasil e de todos esses países da América do Sul que são integrados daqui, se monta essa interconexão em todo o país. E é por isso, por essa importância disso, nós viemos aqui hoje falar dessa importância, falar das nossas preocupações, né, com qualquer movimento que possa ter por perto, que possa gerar qualquer tipo de impacto, né, nesses cabos ali na região da Praia do Futuro, e é nessa direção que nós vamos continuar, como a gente vem sempre desde o começo da nossa gestão no Ministério, botando o diálogo na frente, buscando sentar à mesa com todos, e acho que toda essa discussão que envolve hoje a implantação dessa usina ali na Praia do Futuro tem que ser profundamente debatida, discutida, organizada, para que não tenha nenhum tipo de impacto, né? Não só a esses cabos ali, por esse papel importante que tem para o nosso país, mas também de toda aquela região ali, com todos os impactos que uma implantação dessa possa gerar, que isso vem sido com certeza discutindo e agora a gente vai aprofundar, né, ainda mais, acompanhar de perto como Ministério, para que a gente consiga construir um ambiente seguro para todos e a gente possa avançar de forma segura, né, para todos, tanto no que tange a implantação da usina como na preservação desses cabos submarinos. A construção da usina de dessalinização na Praia do Futuro é estratégica para o Ceará, segundo o governo do estado. O equipamento permitirá um aporte de água no sistema que abastece Fortaleza. O projeto tem previsão de investimento inicial de mais de 520 milhões de reais. Ele já teve alterações para afastar a futura usina dos cabos, mas as discussões sobre o tema devem permanecer por um bom tempo. No centro de tudo está a necessidade do equilíbrio, garantir um ambiente tranquilo às telecomunicações e permitir uma obra que vai dar segurança de abastecimento de água à capital do estado. Segundo a CAGES,
e a empresa constituída para erguer e tocar a usina, o ambiente é seguro e os empreendimentos podem sim conviver em harmonia. Nossas tubulações vão estar numa profundidade bem mais baixa que a deles, tá? Então essa tubulação de água, né, que vai chegar na planta e depois da planta vai sair, eu vou entregar essa água lá no nosso reservatório no Morro do Mucuripe, vai estar numa profundidade maior, né, mais profundo do que as infraestruturas atuais. Qual é essa profundidade, presidente? O senhor tem esse número? Tem profundidades até 6 metros, tá? Mas, enfim, a gente não vai ter interferência com nenhuma outra infraestrutura atual. E, independente até, eles falam muito, mas se essa planta fosse em outro local, dava certo. Mas como? Eu tenho que trazer água para Fortaleza. Se eu tenho que trazer água para Fortaleza, você concorda que eu tenho que passar uma tubulação dentro de Fortaleza e chegar no reservatório da CAGES? Eu vou cruzar a fibra ótica de qualquer jeito. O presidente da CAGES, Neuri Freitas, diz que a escolha da localização da planta da usina está baseada em fatores importantes. Ali naquela região, foi a região técnica que melhor se adequava ao projeto e do ponto de vista econômico-financeiro, para a gente enxugar os gastos com essa planta. Então lá tem a melhor água, lá tem as correntes marinhas adequadas para diluir, né, o rejeito. Lá tem uma estrutura de caimento da praia que não é rochoso, que não traz tanta dificuldade para a execução de obra. Lá está próximo dos nossos reservatórios, porque dali eu posso mandar água direto para o Morro Santa Terezinha, que abastece ali toda a região do Mucuripe, Praia do Futuro. E tem um melhor preço. Longe dali, o preço aumenta. E é estratégica para o abastecimento em Fortaleza. O nosso posicionamento aqui é dentro do que está planejado para Fortaleza e para o Estado. Se você pegar o Fortaleza 2040, que está escrito e divulgado para todos, tem lá dizendo que há 2 anos atrás já tinha que estar instalada essa planta de dessalinização. Se você pegar o relatório da SRH, de diversificação da matriz hídrica, está lá dizendo que tem que instalar para Fortaleza isso. Se pegar o Ceará 2050, que foi e que está muito ainda em construção, dependendo do assunto, está lá dizendo que você precisa dessa planta de dessalinização. Então, assim, a gente está fazendo, não é por um capricho da CAGES, porque a CAGES quer aparecer ou coisa dessa natureza. A gente está fazendo porque a gente sofreu na pele aí, e a população também, de 2016 para cá, uma situação crítica de escassez hídrica. Então, se nós tivéssemos uma planta de dessalinização naquele período, 2016, 2017, a gente não teria, por exemplo, implantado uma tarifa de contingência. Aquela tarifa de contingência, vocês devem lembrar, a gente implantou para obrigar a população a diminuir em 20% o consumo. Então é tipo assim, ou tu diminui, ou então tu paga a tarifa de contingência. E a gente conseguiu que a população reduzisse em 20%. Alguns que não reduziram pagaram a tarifa de contingência, mas quem conseguiu reduzir não pagou, mas reduziu o consumo. Né? Então, assim, se tivesse uma planta de dessalinização, poderia ter água do mar aí, sem gerar esse tipo de medida mais radical, mais onerosa para a população. E assim, olhando o cenário atual é de El Niño, ano que vem, pode ser um ano de poucas chuvas, pode ser um ano que não pegue nenhum aporte. Então, a gente vai trabalhar com a água que está acumulada. E aí tem que torcer para o ano seguinte já ter água. Então, quando a coisa não acontece como deveria, aí fica todo mundo desesperado. Tem que trazer água. Eu lembro que naquela época da 2016, 2017, nós pensamos até em trazer água de navio. Porque já estava ficando assim uma coisa... E a gente tinha visto isso, sabe onde? Lá em Barcelona, que trouxe água de navio da França, porque passou por uma crise como essa. E lá em Barcelona, o que eles fizeram? Usar água do rio, água dos poços e água de dessalinização, para não passar mais por esse tipo de situação. Então, a situação aqui do nosso estado, de Fortaleza, principalmente que não tem água em Fortaleza, a água vem do Castanhão, ou do São Francisco, ou dos açudes aqui Pacajus e Pacuti, mais ainda, a gente precisa ter outras alternativas para manter aí minimamente abastecida a toda a população da cidade. O consórcio Águas de Fortaleza argumenta que o projeto tem responsabilidade e assinatura de quem tem experiência.
Um projeto dessa envergadura, ela não podia deixar de estar numa pauta de grandes discussões, muita gente achando muita coisa, mas a gente, para chegar no ponto que o projeto está hoje, vai além da nossa expertise em obras de mar, que já não é pequena, né? Nós fizemos várias obras. Nós temos dentro do programa empresas de Israel como projetista e como EPCista, empresas que fazem dessalinização no mundo todo, entendeu? Então, além disso, projetista como a XE, que também faz projetos no mar, ou seja, a gente está devidamente amparado tecnicamente, certo de que realmente, principalmente agora com esse afastamento que a CAGES nos determinou, o risco para essas estruturas é zero. Isso não é um assunto emocional, sentimental, como está sendo tratado aí, não é técnico, não há risco para as estruturas. A gente é acostumado a fazer obra com riscos muito maiores que esse. Cruzamento em terra com cabo submarino, a gente faz todo dia. Não é novidade isso, sob o ponto de vista em terra. E agora, com o afastamento também, obras do mar, também, né, o risco é zero. Vamos falar agora de saúde. Cada vez mais as pessoas estão utilizando sem prescrição a medicação de corticoides quando estão gripadas, com dor de garganta ou com alergia, sem saber desses riscos. Segundo os dados do Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico referentes ao ano passado, o número de pessoas que se automedicam no Brasil é de 89%. E para falar sobre esses riscos da automedicação, eu recebo aqui no estúdio a farmacêutica Lucila Bandeira. Lucila, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada também pelo convite. Então, em 2014, esses números eram menores. Eles estavam em torno de 75%, 76%. E aí, com a pandemia e com tudo aí que aconteceu nos últimos anos, nós tivemos um aumento. E nós sempre falamos sobre a questão do medicamento isento de prescrição, mas não é isento de orientação. Isso vale para todos. Eu estou falando dos isentos de prescrição, mas aqui a gente também pode abrir para todas as classes de medicamentos, né? Pois é, a gente fala assim muito, né? Às vezes a gente se automedica e se automedica pelo exemplo dos outros, né? Quer dizer assim, toma um remédio que fulano tomou e passou, olha, eu tomei e não senti mais nada, né? Então, assim, você acaba se automedicando por outras pessoas sem saber dos riscos daquilo, né? Assim, com você que recebe todo dia pessoas na farmácia, né? Para se orientar, às vezes elas, não, eu venho aqui porque eu tomo isso aqui e aí se resolve o meu problema. Como é que é isso, assim? As pessoas, elas são um pouco, digamos assim, resistentes com relação à orientação de um profissional farmacêutico nesse sentido? Sim, eu acredito que é muito legal também a gente estar aqui conversando, divulgando, né, nos meios de mídia, porque o profissional farmacêutico, ele está lá para orientar. E ele é um profissional democrático, você consegue falar com ele quando chega na farmácia, assim como nós temos a equipe multidisciplinar de saúde, onde tem o médico, que é o prescritor, né, que faz o diagnóstico. Nós estamos na farmácia para orientar. Então, não é porque deu certo com minha tia, com a minha prima, que vai dar certo para mim, porque o organismo de cada um é diferenciado. Então, precisa se avaliar todos os riscos de medicação. Tem que ter muito cuidado. Até porque às vezes você, assim, eu já tomei várias vezes, eu costumo tomar isso aqui, não dá problema nenhum. Pode ser que um dia dê, né? Nesse caso, quais são esses riscos da automedicação? Em especial os corticoides, a gente está num momento, um clima mudando, sim, né? Muito calor, depois chove e a gente às vezes fica sem voz, a garganta, o nariz. Acho que é difícil encontrar uma pessoa que não tenha passado por isso esse ano, né? De crises recorrentes, eu, inclusive acontecesse comigo também. Então, como é que a gente consegue, né, ter essa balança e os riscos dessa automedicação, sobretudo para corticoides? Então, a classe de medicamentos de corticoides é uma classe de medicamentos anti-inflamatória. Então, ela é super indicada e, dependendo do caso, né, ela vai ser bem avaliada pelo profissional de saúde, o médico, o prescritor. Então, o que não pode é o excesso ou tomar de qualquer maneira. Então, nós produzimos corticoide, meu corpo, seu corpo produz o corticoide. Então, a partir do momento que eu coloco uma droga sintética análoga, semelhante a ele no meu organismo, eu posso estar aumentando aquele aporte, né? E isso daí pode causar consequências. Por quê? Porque eu já tenho a minha quantidade fisiológica. Então, eu vou tomar de qualquer maneira? Que tipo de infecção eu estou? É uma alergia? É uma situação de urticária? Enfim.
tudo precisa ser avaliado. Então, os estados gripais, normalmente, o ideal é que você vá ao médico e faça uma avaliação. Não pode ser tomado de qualquer maneira. Pois é, Lucília, outro fato que preocupa muito, principalmente no período mais crítico da pandemia, foi a utilização indiscriminada de antibióticos, né? A gente viu que teve muita demanda, né? Até por desconhecimento do período, né? Hoje, o que a gente tem de informação hoje é muito maior, né? Isso. Muito maior, enfim. A ciência avançou muito rápido, isso é muito bacana, mas ao mesmo tempo o consumo foi muito grande, né? A gente tem casos em hospitais de superbactérias, né? Essas exposições, às vezes você vai no consultório, né? Formou um pouco de secreção mais amarelada, já vai logo direto para o antibiótico. Em que momento a gente tem que ter cuidado com relação aos antibióticos? Então, os antibióticos, eles são prescritos, né, com retenção de receituário médico. Então, se existe aquele receituário para determinados dias, precisa ser obedecido. Normalmente, lá pelo segundo, terceiro dia, os sintomas começam a desaparecer. As pessoas acham, às vezes, que estão curadas, né? E às vezes porque pegou um antibiótico que sobrou de alguém e toma aquela medicação 2, 3 dias. Né, Lucília? É muito perigoso, Laine, muito perigoso. Então, é muito legal que as pessoas leigas, elas realmente procurem o profissional de saúde, procurem o profissional farmacêutico. Ontem foi o Dia Internacional do Farmacêutico, é o profissional do medicamento. Né? E nós trabalhamos muito em conjunto com as equipes multidisciplinares, assim como o nutricionista cuida da dieta, né? O educador físico da atividade física, nós cuidamos também das pessoas, da população, através da orientação do medicamento. E a gente tem a questão, você falou um ponto importante, né? Que é aquele remédio que sobra, eu vou continuar tomando se eu tiver os mesmos sintomas. Hoje já existe a possibilidade de remédios fracionados, né? Para você usar de acordo com aquela demanda de... são 7 dias, são 7 dias que eu vou tomar, né? Então, assim, existe esse risco de você guardar o medicamento, não tomei, melhorei, não finalizei o tratamento, estou bem, aquilo que sobrar, se eu sentir de novo, eu tomo. É mais um risco, né? Sim, porque os vírus, eles podem ser mutáveis. Eu posso pegar uma infecção respiratória e ter um outro tipo de infecção bacteriana, de repente, né? O vírus pode ser mutável, então não quer dizer que vai ser a mesma coisa. E o espaço de tempo também. Às vezes as pessoas pegam uma infecção viral, depois uma infecção bacteriana e acham que é o mesmo medicamento, de forma alguma. Com relação às crianças, né? A gente vê os quadros gripais cada vez mais constantes também. Você diz assim, nem precisa levar no médico, já fala, não, isso aqui é uma alergia. Né? É o famoso, é uma alergia, né? Que na verdade a gente precisa levar no profissional, né? Que possa avaliar essa criança para ver o quadro dela, enfim, até para não ter nenhuma complicação. Mas quando a gente fala assim, é uma alergia, vou dar um antialérgico, esse risco do antialérgico, assim, dado em várias vezes, né? A criança apresentou uma coriza, amanheceu com o narizinho irritado, vou para o antialérgico logo, já vou logo para o corticoide. Como é que isso, para o organismo tão novo, né, de uma criança, os órgãos ainda, né, já estão formados, mas uma vida começando, né, já sendo exposta várias vezes a medicamentos? O corpo, ele precisa também dar sinais. Então, a secreção, muitas vezes, é aquela própria, expelindo, né? Então, se você já utiliza um medicamento, já achando que é um outro tipo de problema, você pode até estar impedindo o teu corpo fisiologicamente de trabalhar. Os antialérgicos, os anti-inflamatórios, os antibióticos foram criados pela ciência de forma fantástica para nos ajudar de forma racional, correta e com determinada data para começar e para finalizar. A gente é acostumado muito a tomar o remédio, né, e não a prevenir. Você que está na linha da frente ali da farmácia, né? As pessoas costumam comprar, digamos assim, soro fisiológico para limpar o nariz, né? Porque isso é o que vai ajudar, né? Todo dia, se você fizer esse costume, né? Você vai evitar. Mas as pessoas, elas conseguem, o brasileiro em si já tem esse costume ainda, não, continua medicando em vez de tratando, ou de prevenindo. Tem mudado bastante, viu, Elaine? Principalmente com as orientações também partem de nós, né? Hoje nós temos até o consultório farmacêutico, onde o farmacêutico faz orientação naquele espaço reservado, privativo, com conforto. E aí o paciente, a gente orienta de todas as formas, tanto a orientação com relação ao soro, a orientação não farmacológica, também a alimentação,
alimentação, a hidratação. Então, eu acho que está mudando um pouco. É bom isso, Eu tenho fé. É bom porque a gente já vê de outra perspectiva, né? Sim. De prevenção, que é importante, né? Com a gente sempre prevenir antes do que literalmente remediar, né? Com certeza. E, Lucila, nesse caso, nesse trabalho de vocês como farmacêuticos, né? Os profissionais que estão nessa linha de frente nos ajudando a cuidar da nossa saúde, ampliar o trabalho de vocês, né? A gente vê as farmácias cada vez mais equipadas. Você hoje vai para tanto medir pressão como para solicitar uma ajuda numa medicação, como também, inclusive, para tomar vacina, enfim, né? Então, todo teste de gravidez, enfim, teste de glicemia. Como é que tem sido esse trabalho de vocês ampliado a partir de agora? Tem sido muito bom, né? A gente está começando ainda, eu creio que ainda falta muito para expandir, principalmente a questão da comunicação, das pessoas, as pessoas às vezes não sabem, e isso aí é uma resolução lá de 2013, onde lá fora, né, era muito disseminado, mas aqui no Brasil as pessoas ainda estão se adaptando. Mas é incrível, é fantástico, nós fazemos atenção primária dentro da farmácia. Né? Muitas vezes o paciente não tem o acesso ao público ou mesmo não consegue ir no privado porque está lotado, enfim. Ele vai na farmácia, ele consegue a atenção primária. Né? Nós realizamos exames de colesterol com furinho no dedo hoje, fica pronto em 3 minutos, consigo ver o HDL, o LDL. Um exame de gravidez que antes esperava um pouco, você consegue fazer em 15 minutos. Então, a gente consegue fazer tudo isso, avaliação corporal, de bioimpedância, com orientações, né? Os pacientes crônicos, diabetes, hipertensão, nós conseguimos fazer tudo dentro da farmácia. E vocês foram aliados nossos, né? Naquele período mais crítico, dos exames de Covid até a medicação, né? Auxiliar nesse sentido. Muitas vezes você não tinha para onde correr e na farmácia estava aberto, né? Para a gente tirar, inclusive até ficar centrado, como é que eu vou agir a partir de agora, né? E a gente, nosso agradecimento a vocês, essa parceria, viu? O trabalho de vocês sempre engrandece e nos deixa felizes, né? Que a gente cada vez mais, a gente tem que trabalhar pela saúde, né? Muito obrigada. É um prazer, nós amamos cuidar, é do farmacêutico. Obrigada, Lucila, mais uma vez pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada também. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes. Já já com mais destaques, não sai daí. Já de volta, estamos em setembro, mas já estamos em clima natalino também, é isso mesmo. A capital cearense vai receber em novembro já uma casa pra lá de especial. Quem vai dar mais detalhes é Marisa Benevides, idealizadora do projeto da Casa do Papai Noel. Marisa, obrigada pela sua presença. Olá, tudo bem, Elaine? Agradeço o convite, certo? E sim, Fortaleza vai receber a primeira casa Norte e Nordeste do Papai Noel. Vai ser uma casa temática, ela vai ser visitação, mas vai ser uma casa guiada pelos duendes. Ela vai ser toda climatizada, toda decorada, foi feita com muito amor, com muito carinho. E vai ter de especial o verdadeiro Papai Noel. As crianças vão sentir o calor humano, sentir o clima do Natal na visitação. Vai ser uma casa guiadas pelos duendes e eles vão interagir com as crianças. Vai ser uma casa decorada pela Dani Uchoa, certo? E nós temos o arquiteto cenográfico, que é o Yuri, certo? E foi pensada com muito, muito carinho. Foi, assim, idealizada desde o início da obra. Está todo mundo no clima de Natal. Marisa, a gente vê falando assim, né? A gente já está em setembro, mas é tão bom a gente poder falar de Natal, né? Falar de Papai Noel, falar desse momento de reunir as famílias, né? Das famílias estarem juntas, de você, todo aquele clima, né? Até lá, aquela conversa gostosa de vamos esperar Papai Noel, vamos celebrar o amor, a harmonia. Então, assim, esse espaço, como é que ele foi pensado? Onde é que ele fica? Acho que quem está assistindo em casa já está se programando. Ele fica no Papicu, certo? E, assim, numa localização bem central, fácil de estacionar, porque hoje a preocupação é onde eu vou parar o carro, isso, mas é um local bem tranquilo. E ele foi pensado, sabe, Elaine, desde o início. Agora eu vou dizer assim, para ser bem sincera,
o início, a casa não ia ser tão glamourosa como ela é hoje, certo? Ela foi pensada numa coisa mais simplista. Mas, assim, foram entrando alguns parceiros e a casa se tornou, assim, até eu, agora eu brinco com as meninas, será que eu estou na Disney? Certo? Porque, tipo assim, vai ter videomapping, nós vamos ter a contação de história, vai ter o dia que vai estar o mágico, vai ter o dia que vai ter o... São atrações de surpresa também, né? De surpresas, com certeza. Então, tipo assim, a programação da casa, ela vai ter uma programação todo dia. Ela vai ter uma área de comidas, certo? Que a gente vai ter a pizza, vai ter a pipoca. Vai ser bem criança. Você vai voltar, certo? A vivenciar esse clima de família, de Natal, de você estar com seu filho, você tirar aquele tempo para o seu filho, certo? Para estar naquele clima de amor, de afeto. Na contação de história a gente pensa, a mãe sentar, a gente não botou cadeira, a gente colocou almofadas para a mãe sentar no chão com seu filho, no colo, assistir. Sabe assim, aquele aconchego, aquele afeto, aquele amor. Porque Natal é isso, Natal é família. E vão ser oficinas que vão ser realizadas, a programação é pela manhã, à tarde, a programação vai abrir dia 6 de novembro até 6 de janeiro e o horário das 16 às 22, certo? Aí nós vamos ter oficinas, sim, nós vamos ter, durante esse período vão ter 3 apresentações, ou contação de história, ou do mágico, ou do Natal, certo? Da encenação do Natal. E vamos estar com a Cacau Show lá, certo? Tem alguns parceiros, nós vamos ter o Mini Mundo, que é a coisa mais linda, sabe? Que já é de Gramado, né? O Mini Mundo de Gramado já vai fazer parte, como é que é? É um Mini Mundo, são aquelas casinhas pequenas que o trenzinho corre, entendeu? Aí você faz parte daquele mundo pequeno. Você vai, assim, a ideia é você entrar na casa e você vai fazendo o percurso da casa. É a casa ela foi idealizada, uma casa mesmo. Você entra na casa, quando você entra, você vai ter a entrada da casa, vai ter um chapeleiro com as coisas do Natal. Aí você continua, aí tem a sala de visitas, que vai ter uma lareira, vai ter um piano. Aí depois você passa para a cozinha toda mobiliada, como se fosse uma casa real. Depois você passa pela sala de jantar, que a mesa está montada. Aí vai ter uma surpresa na mesa de jantar. Não pode contar, pode contar, ainda não. Aí depois você vai ter o ambiente perto da escada, que vai ser o cantinho da Mamãe Noel. Aí nós vamos ter o escritório do Papai Noel, onde ele recebe as cartinhas, certo? Aí nós temos o quarto do Papai Noel, temos o banheiro do Papai Noel com o closet e termina na fábrica do Papai Noel. A criança vai passar num espaço que a gente simula como se fosse a fábrica do Papai Noel. E quando você termina todas as visitas, quem que você acha? O Papai Noel. Ele vai estar lá esperando, certo? Toda a família. Ele vai lá estar esperando. Aí, depois disso, depois da visitação da casa, aí nós vamos para a área externa. E na área externa a gente vai ter, isso que eu lhe falei, vai ter uma contação de história. Tem dias que vai ser contação de história, tem dia que vai ser o mágico. Mas assim, a cada hora fechada, tipo assim, às 18, às 19, às 20, às 21 e às 22, a gente vai ter uma projeção de videomapping na casa. Certo? De uns 3, 4 minutos, vai ter uma projeção de videomap que vai, assim, encantar. Tenho certeza. Aí, você já falou que o Papai Noel vai estar presente. Mamãe Noel também vai estar presente, os ajudantes também, todo mundo vai estar lá. Presente, é. A casa ela é uma casa guiada, certo? Então, quando você entra a casa, você vai ser recebida pelo doente, certo? Aí o doente, ele guia a casa, a primeira etapa da casa. Aí depois você passa para outro doente, certo? E aí ele lhe leva para o escritório, para o quarto. Aí a terceira parte da casa, que a casa foi dividida em 3 partes, a terceira parte da casa, quem lhe guia é a Mamãe Noel. E ela que lhe guia até o Papai Noel, certo? Então, tipo assim, vai ser bem legal. Tenho certeza que quem visitar a casa do Papai Noel vai ficar encantado e tocado. Porque eu acho que o Natal, ele tem um significado diferente de todos, sabe? Assim, eu digo assim, que é a única data que todo mundo pensa em voltar para casa, para a sua família. Você passa a noite de Natal
não com os amigos, você passa a noite de Natal com a sua família. E para mim, o verdadeiro significado do Natal é a família, certo? Então, tipo assim, por isso que eu acho que eu gosto tanto do Natal, porque eu acho que mexe com a gente, certo? Você compra uma roupa nova para a noite de Natal, você sai para fazer as compras para as famílias, para poder presentear. Você sabe, assim, é uma noite que você se transporta para aquela data, mas pelo carinho, pelo amor, pelo aconchego da família. Então, assim, para mim o Natal tem um significado diferente. E eu acho que essa Casa do Papai Noel, ela vai fazer com que as pessoas voltem, sejam tocadas, certo? Ela tem para mim, eu tenho certeza que quem visitar a Casa do Papai Noel vai sair daquela noite, assim, com o coração tocado. E tem toda uma magia para as crianças, né? Que a sim. gente embala junto, né? A gente vai junto da aventura delas, né? Com certeza. Do que elas imaginam, né? De toda uma história, de escrever a cartinha. É tão bom isso. Pois é, nós vamos ter a oficina da cartinha, entendeu? Então, você imagina aquela criança sentar ali, escrever a cartinha para o Papai Noel e colocar no correio, que hoje está tudo muito, como é que eu diria? Digital, né? É o mundo digital, e a gente vai tirar, lá não vai ter o mundo digital. Inclusive, uma das coisas que a gente vai até pedir é que não filme, que você curta aquele momento, certo? Porque quando você vai filmar, você vai bater uma foto, você deixa de perder alguma coisa da casa, alguma palavra que o duende vai falar, alguma... Então, assim, a gente vai querer que as pessoas realmente curtam aquele momento de estar ali, de participar daquela experiência. Para guardar no coração, né? Porque às vezes você guarda no álbum de fotografias do celular e se perde em algum momento, né? Ou então nas redes sociais e vão, mas no coração é para sempre. Para sempre, é para sempre. É uma coisa assim, tem coisas na vida da gente que a gente não entende, certo? Mas assim, que tem um significado diferente. Eu acho que a gente está precisando parar. A gente está precisando de algumas horas deixar o digital de lado e voltar a ser o real. Certo? Marisa, e para quem está assistindo, que ficou interessado, viu as imagens aí durante a conversa, né? Já um spoilerzinho do que vem pela frente. Como é que faz para acompanhar vocês nas redes sociais, para poder saber as novidades? Nós temos já uma página no Instagram, que é Visite a Casa Encantada do Papai Noel, certo? E de lá agora, tipo assim, a gente está começando a fazer postagens diárias e já a gente coloca o link para poder comprar o ingresso para ir para a Casa do Papai Noel. Então, assim, lá a gente já está começando a dar um spoiler, a gente já começou a mostrar a obra, que a obra nós iniciamos a obra em abril, certo? Estamos concluindo agora, a gente já está começando a parte da decoração, mas abre dia 6 de novembro, com certeza ela vai ser o início do funcionamento da Casa do Papai Noel. Para já começar, Marisa, muito obrigada pela sua presença aqui. Volte para depois dar mais novidades, porque eu sei que tem novidade aí para a gente divulgar, né? Agradeço a oportunidade e convido a todos os cearenses para estarem com a gente na Casa Encantada do Papai Noel. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. E mudando de assunto, o presidente e fundador do maior grupo hoteleiro europeu do Brasil, o Vila Galé, recebeu o título de cidadão cearense no plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa do Ceará. Jorge Rebelo de Almeida foi homenageado pelas contribuições sociais e econômicas que proporciona ao Ceará. Natural de Lisboa, em Portugal, viu aqui no estado grande potencial de investimento. Hoje, a atividade turística do Ceará é fortemente impactada pela empresa. É um prazer grande, sabe porquê? Porque, de facto, é sempre bom receber prémios. Porque é, de algum modo, uma forma de nós termos a convicção que o que fazemos é bem feito e que ajudamos os outros. Por outro lado, para nós é muito importante, porque é um prémio para toda a gente que trabalha connosco. Porque, no fundo, as empresas são um coletivo. E nós temos mais de 3.500 pessoas a trabalhar connosco e estes prémios são também um incentivo para eles que tem um impacto muito significativo. Toda a gente fica contente. Portanto, o prémio não é para mim, o prémio é para todos aqueles que fazem a Vila Galé. E são muitos.
Os dois principais empreendimentos de Jorge, o Vila Galé, da Praia do Futuro, e o do Cumbuco, em Caucaia, geram 360 empregos diretos e 1.200 indiretos. Nas palavras do deputado estadual autor do requerimento para homenagear o empresário português, iniciativas assim precisam ser valorizadas. No caso de hoje, do Jorge Rebelo, é um exemplo claro que há 30 anos investe no nosso estado muito bem, escolheu o nosso estado, apostou no nosso estado quando ainda estava numa fase ali de organização das suas contas, das suas estruturas e infraestruturas e, graças a Deus, deu tudo certo aí, junto com a parceria com o governo do estado. Em qualquer que seja o lugar, a maior necessidade do turismo atualmente é ser sustentável. Aqui no Ceará, multiplicam-se as ideias que compartilham deste princípio. O turismo, para ser sustentável, precisa que, em paralelo, outras atividades sejam desenvolvidas. Noutros setores da tecnologia, da indústria, precisa que haja um desenvolvimento integrado do Estado. A homenagem da Assembleia Legislativa do Ceará ao fundador da Vila Galé foi prestigiada por empresários e autoridades públicas, como o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, e a secretária de Turismo do Estado, Irvana Albuquerque. A concessão de um título como o título de cidadão cearense, ele tem uma simbologia muito grande, né? Ele é a adoção, né, de mais uma pessoa que investiu ou realizou algo pelo estado do Ceará. Então, algumas proposituras aqui na casa sobre várias outras pessoas, outros empresários, outras personalidades da nossa sociedade e que devemos muito a eles, né, por terem acreditado e escolhido o nosso estado. E agora a gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta. Em agosto deste ano, o Ceará registrou 9.665 novas empresas, de acordo com dados da Junta Comercial do Estado do Ceará. Como tem ocorrido ao longo do ano, o setor de serviços é destaque na quantidade de aberturas. E sobre esse assunto eu converso com a presidente da Junta Comercial, Carolina Monteiro, está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Presidente, nesse caso a gente tem esse setor, né, esse número que mostra também o setor de serviços mais forte aqui no estado do Ceará, né? Como é que isso impacta diretamente na economia local? Sim, o impacto ele tem sido muito positivo, né? O setor de serviço ele vem crescendo desde o período da pandemia, em que a demanda, né, a própria pandemia gerou uma demanda mais por serviços, né, em função do isolamento social rígido. Então, novos serviços, aí a gente destaca serviços de tecnologia, serviços de entrega e vários outros serviços, inclusive o de comércio, que foi suplantado pelo setor de serviços, né? Historicamente, a gente tinha um vasto crescimento de comércio em primeiro lugar, o comércio varejista, e o setor de serviços hoje, como a gente tem uma demanda tecnológica do e-commerce, que é um comércio atrelado ao serviço, ou um serviço atrelado ao comércio, né? Então esse setor ele vem num crescimento. E o impacto na economia é muito grande, né? É o terceiro mês neste ano que a gente tem um pico de alta de abertura de empresas, né? Isso para a economia é muito bom, significa que o Ceará está dando a oportunidade de o cidadão empreendedor ele exercer sua atividade econômica, né? Tem várias políticas públicas de empreendedorismo sendo desenvolvidas pelo governo do estado do Ceará, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? O Ceará tem dado essas oportunidades, capacitação, financiamentos de linhas de crédito pelo Banco do Nordeste. Então, a gente acredita que é um momento muito propício para a economia cearense, né? E a simplificação, a política pública de simplificação, ou seja, um ambiente favorável para atrair investimento e para aquele empreendedor local implementar o seu negócio é muito forte. Antes de 2017, a gente trabalhava com um prazo de até 145 dias. Hoje a gente já atingiu uma marca de formalizar um negócio, uma empresa de baixo risco, em até 5 minutos, né? Então hoje está fácil, não paga, né? Está meio que nos moldes do MEI, né? Só as empresas com grande capital, as SAs, as cooperativas hoje em dia, é que pagam o preço público
para abrir esse negócio no âmbito da junta comercial, mas os outros empreendedores, hoje, eles têm essa gratuidade, né? Então, o processo é mais simples, não é burocrático, é 100% online e a junta comercial capacita. O Sebrae Ceará é parceiro, faz todo o projeto de acolhimento, de capacitação. Então, eu acho que toda essa política pública de incentivo, ela tem sido muito eficiente nesse caminhado do desenvolvimento econômico. E nesse caso, assim, a gente já tinha um trabalho da JUSEC muito forte nesse sentido de otimização e aceleração desse processo todo, né, da formalização, né, antes mesmo da pandemia, né, já existia isso, né, e agora intensificou cada vez mais. A gente vê que a tecnologia, ela foi impulsionada por vários setores durante o período da pandemia, né, as pessoas passaram a usar a tecnologia, os processos otimizados cada vez mais rápidos, a burocracia cada vez menor. Com a junta comercial também não foi diferente, né? Isso, a junta comercial, na verdade, ela começou esse processo de implantação de tecnologia nos seus procedimentos internos em 2016, né? Então, a gente passou de 2016 até 2017 trabalhando no reposicionamento dos processos internos da junta. Então, nós implementamos um novo sistema de trabalho interno, nós implementamos a lei da Rede Sim, que é a lei que determina a conexão de todos os atos envolvidos na formalização de uma empresa, né? Então, a gente trabalhou esses dois projetos do âmbito da junta comercial em 2016 para 2017, implementamos efetivamente em 2017 e a partir daí a gente foi evoluindo. Em 2018, esse processo ele já estava todo digital, já era possível abrir uma empresa 100% online. Então, na época da pandemia, que houve o isolamento social rígido, o empreendedor, o contador, ou seja, aquele que opera no âmbito da junta comercial, ele já tinha esse acesso 100% online aos serviços prestados pela junta, né? Então, não houve impacto, o fechamento das portas, não houve impacto, não foi um entrave para o empreendedorismo. Então, na medida em que não houve um entrave, houve um processo, inclusive, de incentivo para aquelas empresas que estavam fechando, né? O governo do estado formou muitas políticas de incentivo, de pagamento de energia para restaurantes, né? Ou seja, as empresas se reinventaram, o cidadão que parou de trabalhar abriu o próprio negócio. Então, a junta estava aberta para isso, não de portas abertas, mas com 7 dias por semana, 24 horas por dia, ela estava lá pronta para recepcionar o empreendedor cearense. Então, a gente já tinha o teletrabalho implementado no âmbito da junta, os servidores já estavam trabalhando de casa. Então, foi uma coisa que não nos pegou de surpresa, porque a gente já tinha um suporte tecnológico muito forte, né? E de lá para cá, a gente vem apenas aperfeiçoando. Hoje em dia, a gente no próximo mês vai lançar a abertura de empresa pelo WhatsApp da junta comercial. Eu acho que isso vai dar um impacto ainda maior, porque vai ter aquele contato do cidadão empreendedor com alguém da junta falando do lado de lá, com segurança jurídica, respeitando todas as legislações ambientais, a legislação urbanística municipal. A gente está entrando muito forte nos municípios cearenses, que é importante que esses municípios também tenham um ambiente de negócios favoráveis à atração de novos investimentos. Então, a junta comercial é um órgão do estado do Ceará que fez efetivamente uma revolução tecnológica, né? E hoje a gente tem um ambiente extremamente propício que suporta todo o investimento que o Ceará está fazendo para atrair novos negócios, para atrair novos potenciais empreendedores. E a gente está aqui de portas abertas porque somos um estado de oportunidades, né? Presidente, a senhora falou com relação à questão do WhatsApp, né, da utilização também já para outubro agora seria a utilização? Isso, a gente começou com o atendimento pelo WhatsApp, né? Quer dizer, a gente tinha empresa 100% aberta de forma online, a gente trabalhou muito a questão da inteligência artificial para que a gente possa dar um bom atendimento a quem nos procura, né? Porque muitas vezes a gente tem lá um assistente virtual, você acessa, mas você não tem aquele atendimento completo, ou seja, não é exatamente o que você queria. Então, nós lançamos o Juca, que é o nosso assistente virtual. Nós passamos muito tempo trabalhando a questão da inteligência do Juca, né? Então, o Juca ele tem, claro, que um limite, mas a gente tem um suporte pessoal, um suporte humanitário. Não é porque um órgão público ele se digitalizou, ele se transformou tecnologicamente, que a gente
perder o senso de humanidade no atendimento, porque nós somos um órgão público, né? Então a gente está lá para atender o povo. Então a gente nunca distraiu o olhar para a questão da humanização do atendimento, mesmo sendo um órgão 100% digital. E aí a gente trouxe o serviço de abertura de empresa para que o Juca possa fazer. E a nossa equipe que está lá por trás atendendo de forma humanizada, eles vão fazer toda essa operação pelo WhatsApp, tirando dúvida, né? A gente já tem no nosso site vários cursos de capacitação de como abrir uma empresa. Então, acho que a Junta Comercial, ela hoje é exemplo, né? Tanto que a gente coordena um projeto com 9 estados do Brasil, com a mesma tecnologia, né? E a gente está sendo um grande exemplo para o Brasil e nós temos muita honra, né? Do Ceará ser esse exemplo, de exportar essa tecnologia, né? Está aí a Etice, que abriga na sua nuvem, né, a infraestrutura tecnológica de todos esses outros estados, né, trazendo recursos para o Ceará. Então isso é fundamental para que a gente possa tornar um estado ainda mais forte. E além dessa toda otimização de processos, né, dessa tecnologia já utilizada de ponta, agora também mais ainda com o WhatsApp, com segurança jurídica, a senhora ressaltou, no atendimento presencial, né, onde é que fica localizado, quais são os serviços prestados, para quem ainda está naquela... Não, tudo bem o digital, mas eu gosto de ter alguém, né, de conversar, de ir lá fazer, enfim. Como é que vocês fazem esse atendimento? Sim, esse atendimento é feito de forma agendada pelo site, né? A gente tem lá um calendário de atendimentos presenciais. Se não puder ir presencialmente, a gente faz o atendimento por videoconferência, né? Isso está à disposição, basta entrar lá no site, fazer o agendamento, a gente recepciona, né? Hoje a gente não tem praticamente nenhum movimento presencial, porque os processos não se movimentam mais em papel, né? Até a atividade meio no âmbito da Junta Comercial, com o projeto do Switch, feito pela CEPLAG, ele já está 100% virtual, então a gente não tem mais nem trânsito de papel, né? Hoje nós funcionamos no centro de eventos, né? No mesmo ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e praticamente não temos atendimento, mas para quem nos procura, a gente está lá à disposição, basta agendar, entrar no site. Se não sentir a necessidade de ir até lá, fala com o Juca, fala com a nossa equipe, a gente tem toda uma equipe de suporte para tirar todas as dúvidas que os empreendedores possam vir a ter. Ainda falando com relação aos números, né, retornando um pouquinho, a gente viu aí o setor de serviços muito forte, né, o comércio também forte. Existe um mapeamento com relação ao número de mulheres empreendedoras, né, de quem abrem chefes de família, que também a gente tem um trabalho já do governo com relação a isso, né? Sim. E aí, como é que vocês têm trabalhado junto em parceria também, sobre tudo o que a gente vê, né, no estado do Ceará, em Fortaleza também, a gente fala Fortaleza aqui, mas no estado do Ceará como um todo, as mulheres, elas tomam a frente, né? Elas empreendem, elas passam a liderar, né, de fato. A gente, se vê isso, o mapeamento, mostra isso também? Mostra sim. Isso é uma coisa que a gente tem estudado muito, né? A gente trabalhou muito tempo a questão do ambiente de negócio, da simplificação para a abertura de empresas. E a Junta hoje não é mais um órgão só cartorial, né? Ele vai além, porque ele é um agente de desenvolvimento econômico também. E a gente fez um trabalho muito forte de consolidação de dados. A gente tem um banco de dados de todas as empresas que são registradas e que estão em funcionamento no nosso estado. E aí a gente lançou no ano passado o Observatório de Empresas, que está também no nosso site, né? E lá você pode fazer todo tipo de pesquisa por parâmetro, né? E aí eu tive a curiosidade, né, de ver a quantidade de mulheres que são empreendedoras, que são titulares de empresas, ou que são administradoras, ou qual é o percentual delas quando elas estão em sociedade, né? O número aumentou muito, né? A gente teve um aumento significativo de 2 anos para cá, né? Esse estudo nunca tinha sido feito. A gente está pontuando muito esses estudos com relação às mulheres, porque é importante o dado para você desenvolver uma política pública de empreendedorismo feminino. Porque o empreendedorismo feminino ele é uma coisa que liberta as mulheres, né, do patriarcado, de uma sociedade a qual nós somos forjadas, né? Então é importante que tenha um olhar carinhoso para isso. O governo do estado já tem projetos nesse sentido, a gente atua com a liberação dos dados, né, com os estudos, com os apontamentos e esperamos contribuir
muito mais ainda para que a gente tenha mais mulheres. Hoje o número de mulheres ainda é menor do que o número de homens, né? Então isso é um ponto para que a gente olhe, né, de forma muito séria, para que a gente desenvolva, né? O que está faltando para essas mulheres? É coragem, é dinheiro, né? É o marido que não deixa, né? Então são questões extremamente profundas que é preciso que a gente tenha um olhar muito específico, muito carinhoso, né? Porque eu acho que o empreendedorismo, a mulher ser dona do seu próprio negócio, arregimentar o próprio dinheiro que ganha, com aquela sua criatividade que ela tem, que ela desenvolve uma atividade, seja que atividade for, né? É importante para a libertação das mulheres, para o ingresso das mulheres no mercado do trabalho e para que elas se sintam empoderadas, né? E donas da sua vida, porque é lugar de mulher onde ela quer estar, né? Então é nesse sentido que a gente vem trabalhando também, né? Com esse olhar muito patente, muito protetor, né? Não que a mulher precise de proteção, mas ela precisa ter um suporte de política pública que dê condição para que ela se liberte. E tiver muito o termômetro do dia a dia, né? A gente, quando Sim. sai às ruas, a gente vê as mulheres empreendendo, né? Sim, sim. Acredito que esteja a maioria na informalidade, né? E a gente acaba vendo... É visível, né? É visível. Só não está muito numerado, digamos assim, né? Exatamente. A gente não consegue um mapeamento certo para poder trabalhar em cima delas, né? Isso é interessante porque quando a gente olha, tem atividades muito específicas que são atividades de mulheres, né? Salão de beleza, estética, né? Seja qual for essa atividade, é importante para a mulher. Mas é preciso que a gente também aponte quais são as atividades econômicas que as mulheres podem desempenhar ou que até desempenham, mas que não estão lá mapeadas, né? Como você colocou. Então, é interessante que a gente possa ver isso. E esse incentivo, essa política pública de simplificação que convida essas mulheres a formalizarem o seu negócio, ela é muito importante para que a gente possa jogar nesse mapa e que, a partir desses dados que a gente tem em mãos, a gente desenvolver políticas públicas. É preciso políticas públicas, é preciso linhas de crédito, uma linha de crédito específica para a mulher empreendedora, né? É preciso que a gente pense nisso, é urgente, é premente. Nós estamos no século XXI, né? Nós temos aumentado o nosso número na política, né, nos espaços de poder, mas existem outros espaços que são majoritariamente ocupados por homens no mercado privado de trabalho, que as mulheres elas têm um potencial enorme de estar presente, né? Então é preciso que elas tenham o conhecimento disso, né, e que o Estado acolha através de políticas públicas. Ok, presidente Julia, agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço imensamente, foi um prazer. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.